Olá, eu sou a professora Juliana, professora de Ciências. Vamos lá para a aula aqui do 9º ano. Bom, o conteúdo escolhido para trabalhar com vocês nesse terceiro trimestre do ano letivo de 2020, né? O ano acabou, mas não acabou o ano letivo, né, gente? Foi o conteúdo de genética, que por muitas vezes não é deixado de lado no ensino fundamental e é visto só no ensino médio. E aí eu escolhi trazer para vocês um pouco, pelo menos a parte introdutória, os conceitos básicos de genética, que eu acho que é uma disciplina que proporciona muita novidade, muita coisa louca que você pode aprender com genética, porque ela dá possibilidade a tantas coisas que a gente fica até abismado. Então vamos lá. Para a gente compreender sobre genética, vamos conhecer um pouquinho do passado da genética. Como assim do passado da genética? Vamos conhecer quem é o pai da genética, quem começou a estudar genética. O nome dele é Gregor Johann Mendel, ou Gregor Mendel, que é tido como o pai da genética, certo? Ele, desde muito cedo, ele era muito curioso, ele era muito esperto, ele já buscava estudar, ele já tinha essa curiosidade e os professores sempre viam que ele era, assim, bastante curioso. Começou a desenvolver os seus estudos, continuou desenvolvendo os seus estudos e ele queria evoluir. Mas naquela época ficava complicado, porque quem tinha poder aquisitivo para poder estar investindo muito mais nos estudos eram poucas instituições, como por exemplo a igreja. A igreja católica, né, ela conseguia investir nas pesquisas, nos estudos, né, e tudo mais. Então ele foi aconselhado pelos seus próprios professores a ir para um mosteiro. Então ele se tornou monge. Quando ele estava lá já com seus pais, ele já tinha contato com a apicultura, né, que era a criação de abelhas, ele já observava o processo de polinização, ele era jardineiro, então ele gostava muito de observar as plantas, as suas características, né? E aí ele parava e pensava, poxa vida, as características elas são passadas, mas não com uma certa frequência. Às vezes a mãe tem essa característica, a filha não tem, vai manifestar só na próxima geração. Então todas essas características eram pensadas por Gregor Mendel. Quando ele chegou no mosteiro, ele tinha que conciliar a vida religiosa com a vida acadêmica de estudo, né? Mas ele conseguiu conciliar, ele seguia rigorosamente todas as suas atividades religiosas e aí complementava com o que ele gostava, que era a pesquisa. Ele começou a realizar cruzamentos entre as plantas, né? Várias plantas. Aí depois, para poder fazer, né, o que deu origem aí à primeira e à segunda lei de Mendel, aí ele já escolheu uma planta específica, analisando algumas características específicas dessa planta, que foram as ervilhas, né? Ele é famoso pelo estudo das ervilhas. E aí ele analisou como é que era a transmissão dessas características e tudo mais. Olha que engraçado, gente. Antigamente, as pessoas achavam, né, dois cientistas, eles criaram uma teoria chamada teoria do homúnculo primitivo. Foi o Anthony van Leeuwenhoek e o Stephen Hahn. Eles desenvolveram essa teoria e eles disseram, sabe o quê? Que somente o sexo masculino, somente os homens eram responsáveis por transmitir as características aos seus descendentes. E a gente sabe que isso é uma grande bobeira hoje, né? É uma inverdade, né? Porque todos nós somos metade o nosso pai e metade a nossa mãe, 50% de cada um. Já a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Mas naquela época eles diziam que a mulher ela tinha figura apenas como reprodutora. Ela estava ali só para reproduzir, mas que não transmitia as suas características. Então, a genética ela é a parte aí da ciência que estuda a hereditariedade, né? A hereditariedade nada mais é do que as características que são passadas pelas gerações. Ela estuda também a estrutura, ela estuda também a função, né, dos genes em relação aí à variação dos seres vivos. A genética é uma área que ela evoluiu bastante, ela tem evoluído muito, né? Talvez é uma das áreas aí da ciência que mais tem
evoluído, que foi aquela que mais conseguiu evoluir, e hoje a gente pode selecionar características, né? Hoje a gente consegue selecionar características e desenvolver aquilo que você quiser. Eu consigo selecionar, né? Eu quero ter um filho que tem essa cor de olho, essa cor de pele, essa textura de cabelo, essa aptidão, né? Eu consigo selecionar tudo. Mas, né, existe uma outra área da ciência chamada de bioética, e essa área ela faz com que coisas tão esdrúxulas elas não sejam aceitas. Então ela vai dando uma segurada, porque senão a gente vai começar a usar somente determinadas características e extinguir outras, né? E a gente tem que respeitar tudo, na verdade. A genética ela está intimamente ligada à hereditariedade, né? E hereditariedade nada mais é do que a transmissão das características pelas gerações. Quando eu falo transmissão de características de pai para filho, não só pai para filho, porque a gente tem que lembrar que ela passa por várias. Por exemplo, meu pai teve o pai e a mãe dele, a minha mãe teve o pai e a mãe dela, certo? Então, a transmissão dos genes, ela perpassa pelas gerações. A hereditariedade é o sistema biológico de transmissão de certas características dos seres vivos entre gerações, né? E a gente, quando fala de genética, a gente fala muito de algumas coisas, como, por exemplo, a gente fala muito de genes, a gente fala muito de cromossomos, né? A gente fala muito de DNA, tudo isso faz parte aí da nossa genética. Então, vamos analisar um pouquinho da transmissão das características. Hoje é só uma introdução sobre a genética, depois a gente vai continuar vendo mais coisas sobre a genética. Eu falei que todos nós somos 50% nosso pai e 50% a nossa mãe, certo? Como é que acontece essa divisão? Quando vai acontecer o processo de fecundação, o processo de reprodução, quando você tem a junção do gameta feminino com o gameta masculino, você dá origem à primeira célula, que é chamada de célula ovo, célula alvo ou zigoto, como é mais conhecida. Essa célula depois ela vai se especializar e vão surgir aí outras células, vão formar os tecidos, os órgãos, o sistema e o organismo como um todo. Mas olha só, gameta feminino, óvulo, gameta masculino, espermatozoide. Veio os dois, eles se juntam. Então, o espermatozoide veio do pai com uma quantidade de 23 cromossomos. O óvulo veio da mãe com uma quantidade de 23 cromossomos. Junta os dois, acontece a fecundação, eu tenho a formação de um indivíduo de 46 cromossomos, que é o que é normal. Eu, né, sou um indivíduo de 46 cromossomos, certo? Eu tenho 46 cromossomos, meu esposo tem 46 cromossomos. Mas nas nossas células reprodutoras, a gente produz células com metade do número de cromossomos, ou seja, só 23. Por quê? Porque a natureza é fantástica. Porque faz 23 aqui, para poder eles se combinarem, para poder eles se juntarem e formar um indivíduo geneticamente diferente. Porque se eu produzisse células com 46 cromossomos, eu estaria produzindo clones, né? Não ia existir essa variabilidade genética. Então, a gente sempre precisa lembrar que os nossos pais, eles trazem características dos pais deles, que trouxeram dos pais deles, que trouxeram dos pais deles, e assim sucessivamente. Porque os genes, eles passam pelas gerações. Não quer dizer que, meu pai tem determinado gene, mas eu não manifestei. Exatamente, você pode não manifestar, mas você continua carregando o gene. E ele vai se manifestar como, professor? A depender da combinação, a depender de quem essas gerações vão se casar e vão se combinar para aquele gene ser manifestado ou não. Então, o pai, ele contribui com 50%, com 23 cromossomos, a mãe contribui com 50% com 23 cromossomos, certo? E vão produzir aí um indivíduo normal com 46 cromossomos, né? E aí a gente fala, outra coisa que a gente fala muito é células haploides e células diploides, né? Células haploides é o que nós chamamos de células N,
né, com a metade do número de cromossomos. Células diploides são células 2N com um conjunto de cromossomos. Quando eu falo de espermatozoide, quando eu falo de óvulo, eu estou falando de células haploides, né? Células haploides que depois vão formar uma diploide. E aí a gente entra no processo que a gente chama de meiose, que é um processo de divisão celular. Precisa acontecer a divisão celular, a meiose acontece em duas etapas, uma que nós chamamos de reducional, porque acontece a redução dos cromossomos, ou seja, eu estou falando do indivíduo de 46 cromossomos que está produzindo células reprodutoras com a metade. Por isso que a primeira meiose é chamada de reducional, porque ela reduz pela metade o número de cromossomos, certo? E aí depois a gente tem a meiose 2, que é chamada de equacional, porque ela vai manter a mesma quantidade de cromossomos, né? Ou seja, vai dar origem aí às células haploides. E essas células haploides, elas vão se encontrar com outras células haploides, ou seja, óvulos que se encontrarão com os espermatozoides, e assim dará a oportunidade do surgimento de novas espécies, com uma variabilidade genética incrível. Porque quando acontece mitose, né, que a mitose é completamente diferente da meiose, a mitose ela gera clones, na meiose não. A gente não tem geração de clones, a gente tem uma variabilidade muito boa, certo? Então a aula de hoje foi somente para introduzir o conteúdo para vocês, que é sobre genética. Nas próximas aulas a gente vai continuar estudando, aprendendo os conceitos para compreender essa parte da ciência, essa parte da biologia um pouco mais e um pouco melhor. Então aguardo vocês na próxima aula. Um beijo a todos, fiquem em paz.